Olá, você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me assistindo. Eu sou a professora Flora e vou fazer aqui breves comentários sobre a prova de segunda fase da OAB, realizada domingo, há 2 dias atrás, em várias capitais do nosso país. Eu faço esse comentário e apresento também o meu curso, deixo o meu contato, minhas redes sociais, o meu curso, o Laboratório Trabalhista, que objetiva preparar candidatos para realizar a prova de segunda fase, de primeira e de segunda fase próprios aí da área trabalhista e outros cursos voltados à prática técnica profissional. Bem, antes de mais nada, a prova foi uma prova bastante atípica. Nós tivemos praticamente um intervalo que antes seria de 2 meses, um intervalo de praticamente 10 meses para a realização dessa prova, em virtude da pandemia do Covid-19. E isso mexeu bastante com os estudantes, com os candidatos. Por quê? Porque não se sabia quando teria essa segunda fase, qual seria a abordagem dessa segunda fase. Então, foi uma prova bastante atípica no que diz respeito, se a prova do exame da ordem, da segunda fase, já é um motivo de nervosismo e de ansiedade, avalia esse certame. Então, depois disso, né, dito deixando essa mensagem aqui de fato, contextualização da realidade da prova, o que foi a prova de segunda fase da área trabalhista de domingo? Bem, domingo, nós tivemos uma prova, uma estrutura de peça normal, um caso concreto, que cobrou dos candidatos um recurso ordinário, tá? Uma historinha de recurso ordinário de um processo distribuído por uma trabalhadora com vários dados do que aconteceu ao longo desse processo, informação da petição inicial, informação da contestação, informação do que aconteceu na audiência de instrução, resultado da sentença e, ao final disso tudo, o interesse, né? O interesse de buscar esse recurso por parte, sendo técnico, né, causídico da empresa funerária, para que se apresente o recurso cabível, a peça processual cabível, que é o recurso ordinário, que funciona para o cível, como na área trabalhista funciona o nosso recurso ordinário, e lá no cível a gente tem o recurso de apelação. Então, uma peça simples de recurso ordinário, e as 4 questões, a peça valendo 5 e as questões valendo 1,5 cada, trouxeram situações em que, ora eu tinha o contexto do direito material, ora eu tinha o contexto do direito processual do trabalho. Então, a minha pontuação aqui, a minha informação é que a FGV, ela ainda está cobrando do candidato a sua expertise em face da reforma trabalhista. Então, se você é candidato, se você é candidata, ainda está se preparando, vai se submeter a essa segunda fase, continue se especializando na reforma trabalhista, no direito do trabalho, principalmente nas novidades da reforma trabalhista. Porque, no momento que a FGV poderia ter cobrado formas de terminação do contrato, instabilidade decorrente de doença ocupacional de Covid-19, a gente não teve nada disso na prova, embora o contexto do caso concreto do recurso ordinário era uma funcionária que trabalhava numa funerária, né? Então, foi um contexto bastante fúnebre do caso concreto, mas a prova da área trabalhista não cobrou praticamente nada, tá certo? Então, o que nós temos aqui é o conhecimento da reforma trabalhista, que ela foi, tanto no caso concreto como nos outros temas, tocado. Por exemplo, no caso concreto, a gente tem percentual de honorários advocatícios, uma coisa básica de 5% a 15%, e a sentença decidiu diferente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Nós tivemos a natureza
jurídica do intervalo entre a jornada não gozado e o que é que a gente pede diante disso, a reforma. Então, a gente sabe que a gente só pode pedir o período que não tivemos o usufruto do intervalo e essa verba terá natureza indenizatória com base na reforma trabalhista. Nas questões nós tivemos cobrança de prescrição intercorrente, de teletrabalho, quando é que a gente vai aplicar ou não a revelia, quando o preposto não está presente, o advogado está presente. Então, reforma trabalhista nua e crua, tanto no aspecto processual quanto no direito individual do trabalho. O caso concreto, a sentença, ainda apresentou para a gente uma informação do direito coletivo, no que diz respeito ao princípio da ultratividade aplicada aos instrumentos coletivos de trabalho, que a gente já sabe que não cabe mais a ultratividade. Se eu tenho o limite temporal de 2 anos, ou da convenção coletiva ou do acordo coletivo, eu não posso prorrogar esse instrumento coletivo. Eu preciso deixar de aplicar as cláusulas deste instrumento coletivo. Então, pessoal, para as próximas provas, para primeira fase, principalmente segunda fase, foco na reforma trabalhista. Continua usando os casos concretos da reforma trabalhista, continua estudando os pontos que você tem em desvantagem da reforma trabalhista, jornada, terminação do contrato de trabalho, o aspecto processual, revelia, ônus da prova, a questão no que diz respeito ao depósito recursal, as modificações da execução, tudo isso pode vir à tona. Afora essa pontuação, eu registro que, a meu ver, no que diz respeito ao espelho de correção, eu julgo diferente, interpreto de uma forma diferente, mas a banca da FGV guarda suas particularidades. Por exemplo, no caso concreto lá do recurso ordinário, a FGV cobrou que o candidato, redigindo um recurso ordinário em nome da empresa, apresentasse uma preliminar de cerceamento de direito de defesa da empresa, porque não teve as testemunhas ouvidas para provar que pagava o valor do vale-transporte em dinheiro. Então, eu considero que essa preliminar, a gente está falando de gabarito preliminar, isso pode mudar, mas eu considero equivocada essa cobrança dessa preliminar, porque nós temos a súmula 460, que diz que a prova do vale-transporte é do empregador. E a própria legislação do vale-transporte diz que não pode haver o pagamento em dinheiro. Eu tenho que ter um mecanismo próprio. Eu não posso pagar diretamente em dinheiro para esse funcionário, porque senão eu tenho aí a caracterização de uma verba salarial, tá? Então, por conta desse entendimento, eu considero que esse gabarito preliminar pode ter uma modificação aí daqui para o resultado final. E uma outra pontuação que eu faço, que eu acho que os candidatos podem ter tido algum tipo de dificuldade, diz respeito à redação acredito que a terceira questão, quando estava falando da revelia, contando a historinha que o preposto da empresa não estava presente, mas o advogado estava presente. A FGV não falou qual era o nome dessa audiência. Só que se falou bastante em contestação e documentos. Então, o candidato ele precisaria interpretar que é a audiência que você confirma a presença da contestação e dos documentos. Ou eu posso ter uma audiência inicial, ou eu posso ter uma audiência uma audiência única, característica do procedimento sumaríssimo. Porque eu poderia também ter esse contexto, aplicar revelia ou não numa audiência de instrução, porque isso pode acontecer, o preposto não pode estar presente. E aí aplica, a gente já sabe que não aplica, né? Que o advogado ele só vai salvar a revelia no momento da audiência inicial. Então, eu acho que a FGV pecou nessa questão ao não informar qual era o tipo da audiência, qual era o nome dessa audiência. Certo? Então, essa é a pontuação que eu queria falar do caso concreto, uma prova que foi relativamente simples e as questões também, cobrando do candidato o conhecimento da reforma trabalhista. Se você tem mais alguma dúvida, se você tem mais algum interesse sobre a prova, algo que você quer comentar comigo, deixa aqui seu contato, seu e-mail, me adiciona nas redes sociais, o meu Instagram é profa.flora, eu vou ter um imenso prazer de poder te ajudar nessa fase de aprovação, tá bom? Tchau, tchau.